Nós já falamos de vários assuntos aqui, né, abordando indiretamente que estão dentro do curso. Esse é o conteúdo introdutório. Então percebam que nós estivermos falando durante o curso, com base no que estamos falando aqui, para você saber o nosso intuito, né, o Exato. porquê que nós estamos falando aquilo. Nós já falamos de algumas questões de postura, né, e tem técnicas de negociação, de se aproximar do cliente. Não adianta a empresa ter nome, o produto ser bom, se você não agrega algum tipo de valor, se você não demonstra esse valor. Quem vai agregar valor é o representante, o produto e a empresa não falam por si só. E para você ter uma postura, você tem que saber tudo aquilo que nós já falamos, de criar autoridade, cuidado com as suas companhias, cuidado com as referências, né? Você tem que ter uma boa equipe de instalação, você tem que saber quem são os melhores fornecedores, definir os equipamentos e aí a análise de mercado. E agora vamos falar de uma proposta irresistível. O que seria um modelo de proposta ideal para que a empresa possa estar apresentando para o cliente? E se vende muito aquele representante que chega com a proposta na mão, aí o cliente fala assim, e aí, a proposta está pronta? Tá aqui. Para mim esse é o maior erro de qualquer representante, é entregar a proposta na mão do cliente, porque ele já vai direto para o preço. Exato. E o preço é a última coisa. Você não apresenta preço, você apresenta valor. Não dá E como tempo é de que você agrega você. valor depois que o cliente já viu o preço? Exato. Cadê o contraste perceptivo? Né? Então, o que você considera que tem que ter numa proposta para que ela se torne irresistível para o cliente? Acho que o primeiro ponto você precisa, quando você vai montar uma proposta, né? Obviamente, assim, gente, deixar bem claro, existem diversos softwares, né? Que CRMs ali que nos permitem ter uma proposta automatizada. A gente vai falar de um pensamento de estrutura de proposta, de como essa proposta ela deve ser. Quando você vai pensar numa proposta para o seu cliente final ali, ela deve ser de uma forma em que você seja o foco ali, que você consiga dominar a negociação. Então, quando você estiver apresentando a proposta, de forma alguma, obviamente ela tem que ser resumida, ela não pode ser extensa, aquela proposta de 20, 30 páginas. Aquele cara que fica uma hora falando. Exato, mas ela tem que permitir alguns artifícios ali em que o cliente, de forma alguma, sem você, Ele ele não não vai entende. conseguir compreender o que é a proposta. Então, ela tem que dar, ela tem que entregar o poder nas suas mãos Uhum. para que seja você o decisor, para que seja você o ali que esteja dominando essa negociação. Então, ela precisa envolver o cliente. Então, ela precisa, normalmente, uma proposta que eu considero saudável, ela primeiro começa cumprimentando o cliente e falando o intuito, né, daquela proposta, dizendo o porquê, como que aquele sistema foi dimensionado, de como que chegaram naquele cálculo, a localização, o nome do cliente, é bem sempre importante, porque às vezes acontece, né, alguns lapsos, de você esquecer o nome do cliente e ter o nome ali na Uma das proposta técnicas de venda, né? Chamar a pessoa pelo pelo nome, nome, pessoal. não é O nome apelido. da pessoa é o nome que mais importa para ela. Nenhum outro nome é tão importante quanto dela mesma, Nada soa mais doce no do que o ouvido da próprio nome. E se própria você chamar a pessoa, ou esquecer o nome dela, ou chamar o nome errado, você já começa a criar um certo já. desconforto. Então é importante ter ali a identificação correta, a localização. Acho que é muito importante também, daí a gente já parte para coisas que a gente precisa tomar cuidado de quando a gente cai nesses termos técnicos, Muito técnico. tentar explicar coisa desnecessária, não Você tem tem que ser necessidade. específico e Exato, objetivo. Como exato, é que você vai falar a linguagem de engenharia com um cliente que não é engenheiro? Se exato. o cliente fala praca, moço, é praca, acabou. Acabou. Para de ficar corrigindo o cara, né? Não é módulo, é módulo. Não. Então é A linguagem correta é que você entende. Exatamente. Entender ali qual que é a linguagem mais fácil, que facilita ali, né, a interpretação para o cliente. Depois, falar sobre os equipamentos. Então, tem que estar de uma forma muito clara o equipamento que você trabalha, a potência desse equipamento, quantidade de módulos, a garantia. Isso é muito importante também. E eu acho, inclusive, considero muito importante
discriminar ali separadamente o que é garantia de geração, o que é garantia contra defeitos de fabricação. Porque, inclusive, isso é um argumento, né? Às vezes a concorrência vem oferecendo como garantia de fabricação aquilo que é garantia de geração. E é o que a maioria dos representantes não entendem. Principalmente Exato. MPPT, que E aí, depois nós vamos falar sobre isso. Que ninguém sabe o que é MPPT direito. Quando você joga esse ponto, né? Quando você consegue distinguir, rapidamente o cliente entende que você tem um diferencial. Você tem a visão. Ele sabe do produto que ele está vendendo, não é qualquer um. Visão, foco, garra, né? E o que eu considero mais importante daí, depois que você falou sobre a potência do sistema, sobre as identificações do cliente, sobre o produto, você precisa mostrar a geração desse sistema, porque isso, tanto em contrato quanto em orçamento, te traz uma segurança, né, de você mostrar, ó, esse aqui é o seu consumo e isso aqui é o que eu estou te oferecendo de geração. Foram os dados que você me passou. Então nós estamos assumindo um compromisso aqui que o sistema que eu estou te entregando, que eu estou te oferecendo, ele vai gerar isso, porque foi baseado no seu consumo. Passou disso aqui, é porque alguma informação não foi dada de forma correta. E o último ponto, e o mais importante, é o payback, né? O retorno desse investimento. Isso sim é o que vai fazer brilhar os olhos do cliente quando ele olhar o quanto que ele vai investir e o quanto que ele vai, que ele vai demorar para retornar esse investimento, mas também o quanto que ele vai ter de lucro ao decorrer dos anos. Se você não sabe falar sobre o retorno sobre o investimento, você não sabe nem falar. Inclusive, no nosso material, né, vai estar ali disponível uma planilha ali para calcular a parte do payback, né? Muito importante. Vai ter ali já para que você consiga verificar através de gráficos, etc. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a um CRM, que tem acesso a uma proposta de uma forma facilitada, mas através dessa planilha você consegue também mostrar de maneira muito fácil para o cliente qual for o retorno do investimento dele. Então isso são coisas que eu considero importantes e uma coisa também que eu acho muito legal de ter, que até então eu não vejo muitas empresas fazendo, mas é sempre no final você conseguir ali colocar um campo de assinatura para o cliente, uma data e tal, porque existem alguns orçamentos que são mais demorados em sua negociação, né? Que a partir do momento ali você acaba fazendo um firmamento ali, né? Compromisso. Um compromisso de preço. Ó, cheguei até tanto, tal, vamos fechar, vamos. Eu faço esse valor se o senhor assinar agora. Exato. E aí Palavra de fechamento. Você assume um compromisso com o cliente. Então, ó, tô assinando aqui. Ah, não, mas não vou assinar contrato agora. Não, não. É só um compromisso que a gente está assinando aqui que o senhor concordou com o meu preço. Com o preço que eu consegui. E para mim mostrar para o meu gerente que eu fiz esse preço para o senhor que agora eu vou lá, me resolvo com ele, eu vou trazer o contrato e a gente assina o contrato. Aí eu te explico o contrato, o que a gente assume de responsabilidade com o senhor, o prazo da obra, os equipamentos, etc. Mas agora o senhor está assumindo o compromisso que eu cheguei no preço que o senhor precisava. O senhor falou para mim que nesse preço eu fechava, eu cheguei, vamos inclusive está no nosso treinamento, né, no conteúdo, né? São técnicas, são gatilhos mentais que vão trazer um certo senso de compromisso. Que é o gatilho justamente do compromisso e coerência. Exato. Você está firmando um compromisso, então o cliente tem que ser coerente com as palavras dele para fazer aquilo. Porque no Brasil, pessoas que não cumprem aquilo que elas falam são desonestas, mesquinhas, né? Você falou do contrato. Uma forma muito boa também, checklist de financiamento. Boa. Cara, quando eu era representante e quando eu comecei a Nexa, eu prospectava demais. Demais. Todo dia, cara, visitava várias pessoas. Já na visita que o cliente estava animado, o senhor pode me passar os seus dados para a gente poder fazer uma simulação com o banco? Posso. Anotava, tirava foto dos documentos, aí eu só assino aqui embaixo, que é para o banco poder rodar a simulação que o senhor está autorizando. Aquilo ali para o cliente é uma assinatura do contrato. Já estou em compromisso com uma outra empresa. Claro, não vai dar certo com 100%. Exato. Mas quando você faz isso, o cliente te autorizou a fazer, logo ele reconhece que ele tem que cumprir uma certa palavra com você. Sim. Porque você também ou pelo menos que você precisa ser reportado antes de qualquer outra coisa. Ele precisa retribuir pelo seu trabalho e o seu tempo dedicado a ele. Então, a única coisa que faltou na tua proposta, que eu considero irresistível, esse modelo,
que é o modelo da nossa também, faltou falar sobre a empresa. Que eu acho que talvez tu esqueceu de Muito falar bom, isso, né? muito bom. Então o Correto. que eu começo falando? Sobre quem é a empresa, onde que ela está, só que eu vou voltar a falar da empresa também, em outro pedaço. Começa a falar de onde está a empresa, como é que ela funciona, né? Aí eu começo falando também do equipamento, garantias. Aí eu mostro padrão de instalação. Aí depois eu venho mostrando ali a lista de equipamentos, né? Só para poder virar a página. Prazo de entrega, payback. Aí que vem o preço. Só que na hora que eu mostrei ali também o padrão de instalação, eu volto a falar da empresa. Olha, nossa empresa trabalha dessa forma, com esse tipo de material, Nós com esse importamos tipo com de isso. proteção. Nós nos importamos com isso. Aí eu coloco lá várias fotos de instalação. Como eu sei que existem os perfis sensoriais visual, auditivo e sinestésico, cada um você tem que trabalhar de uma forma, né? Só que como eu sei que a maioria dos clientes são visuais, eu ando sempre com iPad. Eu parei de andar tanto com a proposta impressa. Ou, se eu estou com a proposta impressa, eu fico abrindo no computador várias imagens. Eu mostro o Instagram da empresa, eu pego lá e vou mexendo aqui, porque o cliente não consegue tomar o iPad da tua Exato. mão. Inclusive é uma forma de manter o poder na sua mão. Ninguém vai chegar e falar, me Poder, dá aqui. poder é autoridade, informação é poder. Quanto mais poder, mais autoridade você tem, mais respeito o cliente tem por você. Mas obviamente a gente, terminei de apresentar, faz a impressão, se o cliente quiser ter, né? Ou manda no WhatsApp. Vamos também Exato. sustentabilidade, gente. Vamos parar de derrubar a árvore. Exatamente, porque hoje, vamos colocar assim, a maioria dos clientes, inclusive, grande maioria, prefere, vai pedir por e-mail, vai pedir no WhatsApp ali para ter a cópia digital. O que eu sempre É digo, até mais fácil de não perder. o que eu sempre digo é não enviar a primeira proposta pelo WhatsApp. Apresenta. Primeira apresentação. Só caso seja muito difícil, o cliente, marca uma videochamada. Eu posso ligar para o senhor para te explicar a proposta? Hoje a gente Ah, tem eu a posso- facilidade, eu- né, da Eu videochamada. não posso videochamada, mas eu posso te ligar de voz. Eu vou te A gente vai falando na primeira acompanhando página. junto. Porque nisso você explica. Cara, se você mandar uma proposta no WhatsApp, o cliente já vai pro valor. Vai pro preço, na verdade, né? Não vai ver o valor da empresa. Às vezes eu já tive casos que o cliente Ele até pede falou, 5 propostas e vai lá. me manda aí pelo WhatsApp, já me manda o print de onde eu localizo o valor. Então, e aí é você realmente ser decisivo, né? Fala, não, eu quero lhe apresentar, eu preciso te mostrar os diferentes. Não, mas é tudo igual, não. Cara, Não é tudo igual. coisas que você pode utilizar como autoridade. Você é da cidade? Todas as obras que forem da cidade, você já agrega para o cliente falando, olha, é uma empresa da cidade, eu estou aqui do seu lado, né? Arrecadamos imposto aqui, contratamos pessoas daqui. Então, se o senhor comprar conosco, o senhor vai estar ajudando a fortalecer a economia local e vai estar aqui perto, né, da empresa que te vendeu para te dar o pós-venda. Cara, isso é um gatilho muito matador. As pessoas gostam também de se relacionar com pessoas que são do mesmo lugar que ela, porque tem ali o senso de pertencimento. Isso é um dos gatilhos. Você atua naquela localidade, faz isso. Ou então, você é uma empresa que tem várias lojas. Você fala, olha, para atender a uma distância como essa, nós temos uma loja aqui próximo. Então, você está no meio de 2 lojas, você não está perdido, você não está desamparado. A gente sempre está aqui para te ajudar. Agora, se você é uma empresa que vai vender daqui 500 quilômetros, se eu for seu concorrente, eu tenho várias ideias de frases, de gatilhos para poder fazer o cliente não fechar com você. Aí você tem que se preparar muito para que a sua proposta seja bem mais irresistível do que a nossa. Exato. Para que você convença ele que a diferença da sua proposta para a minha tem tanto valor que compensa ele arriscar fechar com uma empresa que está a 500 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância. Exatamente.